Imagine se você pudesse saber cerca de 80% do que vai cair em conhecimentos específicos antes mesmo de você ver seu edital e assim poder focar nos assuntos que são mais recorrentes. Que demais! Assuntos como Lei 8080, arbovirose, vacinação são muito cobrados em prova. E nesse vídeo você vai ver os top 10 assuntos mais cobrados e de bônus te mostrarei um super gráfico no final do vídeo que vai fazer total diferença nos seus estudos. Simbora! E aí, gente, começamos agora os top 10 assuntos que são mais cobrados na prova de agente comunitário de saúde e eles estão cerca de 80% de todas as provas que eu analisei. E vale dizer que eles não estão em ordem de prioridade, eles são só colocados aí e no final do vídeo eu vou te mostrar um gráfico que vai lhe surpreender. O primeiro assunto é a Lei 11.350 de 2006, um assunto bastante cobrado, esse tanto para agente de saúde, tanto para agente de endemias. E eu tenho aula aqui no canal, se você quiser ver, ela vai aparecer aqui em cima em algum lugar. E o que eles costumam cobrar nessa lei? Eles costumam cobrar a rotina do trabalho de ACS, agente de endemia, a escolaridade, que deve ser ensino médio completo, as funções que são diversas funções de visualizar, fazer acolhimento de gestantes, de crianças, o requisito que no caso o agente de saúde mora na área, já o agente de endemias não é esse requisito, e o salário que gira em torno de 2 salários mínimos fora bonificações. Agora vamos para a segunda parte, lembrando que não está em ordem dos que mais caem, tá, simplesmente são os assuntos mais cobrados. E o segundo tópico eu elenquei aqui como legislação do SUS. Mas, Gabriel, o que seria essa legislação do SUS? Seria a Constituição Federal, os artigos 196 aos 200, a Lei 8080 de 90 e a Lei 8142 de 90, que também é bastante importante. Bem, Gabriel, o que seria importante da Constituição Federal relativa à saúde? Seriam a questão de princípios e diretrizes. Princípios e diretrizes do SUS, que são bastante cobrados, e o que seria muito cobrado da Lei 8080. Eu vejo bastante, e o que eu vejo mais o pessoal errando é a questão do que é a função da União, Estados, DF e municípios. Esse combinho aqui de União, Estado, DF e municípios cai bastante na Lei 8080, perguntando: isso é função de Estado ou de município? Vigiar aeroportos em questões sanitárias. É questão de Estado, União, município. Isso é bastante cobrado da Lei 8080 e é bom vocês sempre revisarem não só os artigos que falam sobre isso, mas sim dar um enfoque a eles, mas também os outros artigos. E agora sobre a questão da Lei 8142, que cai bastante, ela diz respeito a dois tópicos: aos repasses financeiros, como vai ser feito esse repasse financeiro, mas a participação popular no SUS. Fala muito sobre a questão da participação popular e assim como a 8080, a 8142 é bem mais enxuta, mas também é bastante cobrada. Dito isso, vamos para o terceiro tópico, as doenças crônicas não transmissíveis. Esse assunto cai bastante. Além da legislação, as doenças crônicas costuma estar frequente em todas as provas que eu vi. Ou algo falando de hipertensão, ou diabetes, asma, obesidade. Saber as questões fisiológicas e o que essas patologias acarretam no sistema da pessoa é de suma importância. A parte de quanto é considerado uma pessoa com hipertensão, se é 13 por 9, como é que fica, se é esse o valor, se são outros valores, porque tem hipertensão 1, hipertensão grau 2, vários graus de hipertensão. Saber o que hipertensão propicia
no corpo do ser humano, se aumenta a quantidade de acidente vascular cerebral e se tem alguma relação entre a hipertensão e a diabetes, porque muitas pessoas que têm hipertensão costumam ter diabetes também. E já a questão do diabetes também segue o mesmo princípio. O que o diabetes faz com o corpo humano, o que essa resistência à insulina vai ocasionar no corpo a longo prazo, uma dor neuropática, porque vai reduzir também a visão do indivíduo, porque vai fazer com que saia glicose na urina desses indivíduos, no caso que a glicose esteja extremamente descontrolada, é algo também bastante cobrado. A asma também não se deixa de lado, e a questão da obesidade, que também está bastante ligado a essas duas anteriores. Estudem bem esses tópicos, que eles são bastante frequentes. Sobre as doenças imunopreveníveis, esse é o tópico que eu vou falar só das doenças imunopreveníveis e não, que é diferente, da vacinação. Bem, como se manifesta o sarampo, como se manifesta a tuberculose, qual a consequência do tétano para o indivíduo, como é a transmissão e se a cura da hepatite B, como é a transmissão da cachumba. Vocês têm que estar afiados nessas questões, porque são bastante frequentes. Várias provas cobram. Como é que é o modo de transmissão do sarampo? Existe apenas a forma pulmonar da tuberculose. Aí você vai estudar, você vê que não. Existem vários tipos de tuberculose, isso também já foi cobrado em provas. E saber disso é um diferencial para que você consiga acertar as questões que vão cair no seu concurso. Agora, vamos falar sobre calendário vacinal. E aqui, de fato, é muito importante que você estude a vacinação. De preferência, até os 12 meses da vida da criança. Por quê? Porque é o que é mais cobrado. Depois disso, cobra sim. Por exemplo, a vacina do HPV também costuma cair bastante e é após os 12 meses. Só que saber o básico, o feijão com arroz, que é os 12 meses, é essencial. Depois que você consolidar esse conhecimento, você busca aprofundar em outros. Saber a quantidade de doses, se é 1, 2, 3 doses que tem que dar, e quais doenças imunopreveníveis que a gente viu anteriormente, essa vacina previne. Cai bastante isso em prova também. Tipo a tetraviral. A vacina tetraviral protege contra quais doenças? Você deve saber disso. Saber o que cada vacina previne, o que eu já falei aqui. E isso é um tópico mais necessário assim sobre vacinação. Pronto, a Aedes aegypti cai muito. Vou até botar aqui. Muito. Cai muito a Aedes aegypti. Tanto para agente de saúde quanto para agente de endemias. Sempre tem uma questão. E quais vírus ele transmite? Isso é uma pergunta muito frequente. O Aedes aegypti transmite só a dengue? Não, ele também transmite o vírus Zika, a febre amarela, o chikungunya e a dengue, que é o normal dele. Perceba que todos são vírus, por isso o nome é arbovirose. Não vai me dizer que febre amarela é uma bactéria que vai ser transmitida, não, é um vírus. Os seus hábitos, se ele é um mosquito que é diurno, se ele é noturno, como é que funciona, e o seu ciclo de vida também cai bastante. Essa parte aqui, mais voltada para agente de endemias, mas é sempre bom estudar também, vocês que são agentes de saúde. E outros mosquitos, como assim outros mosquitos? Temos o mosquito Anopheles, que é conhecido como o mosquito prego, o mosquito palha, que é o causador da leishmaniose, e esse Anopheles é o transmissor da malária, o mosquito palha é transmissor da leishmaniose, e o Culex quinquefásios, que é o transmissor da elefantíase. Esses são outros mosquitos que não têm a mesma fama do Aedes aegypti, mas também são bem frequentes em prova. E também não se esqueçam de dar a devida importância a eles, porque eles também são bastante frequentes na prova. Agora, sobre a questão de parasitologia.
Como assim? Parasitologia, literalmente os parasitas aqui. Aí tu vai estudar como a doença de Chagas vai ser transmitida, que é pelo barbeiro, chamado de triatomínio, e ele vai levar o parasita da Chagas, Trypanosoma cruzi, dentro dele, que é um protozoário, e ele vai injetar na corrente sanguínea da pessoa e vai dar, consequentemente, a doença de Chagas. Saber todo esse ciclo é necessário para você entender a doença. O ciclo da esquistossomose também, que ela é causada pelo caramujo, a ascaridíase e a tênia. Tanto a teníase quanto a cisticercose. É muito importante vocês saberem e é bastante cobrado. Questão da PENAB. PENAB muito frequente, tão frequente quanto a lei 8080 e a 8142. E isso daí é para vocês aprofundarem o conteúdo mais de territorialização, qual é a composição da equipe de saúde da família, qual é a parte que o agente de saúde é falado na PENAB, qual a função dele de acordo com a PENAB e com a lei 11.350 também cai bastante. E realmente não dá para você ir fazer a sua prova sem você ter lido a PENAB, gente. A PENAB é fundamental. Sobre infecção sexualmente transmissível e métodos contraceptíveis. Isso daí cai bastante também, elencado um pouco sobre a saúde da mulher. Também já vi ser cobrado, fazendo esse link. E fala sobre HIV, o método de transmissão, como a gente evita, qual a diferença do HIV para AIDS, a hepatite C, a questão da sífilis, uma doença que eu vejo pouca gente falar e eu vejo cair bastante prova, a tricomoníase também é cobrada, e outras doenças. Mas esse tópico não costuma cair muito, mas também está sempre frequente nas provas. Doenças infectocontagiosas, isso cai bastante mesmo, que é o que? Tuberculose, na maioria das vezes, e hanseníase. Dê foco a essas duas doenças, elas são bastante cobradas, porque em áreas carentes, em povo que não tem muito acesso à saúde e vive em condição precária, é muito comum se manifestar essa doença e vai a vigilância epidemiológica nessas áreas para poder prevenir, literalmente apagar o incêndio, entendeu? Aí você saber como vai ser transmitido a tuberculose e a hanseníase, principalmente quais os sintomas dela no corpo humano, é bastante necessário para que você possa fazer uma prova de uma forma mais segura. E agora, no final do vídeo, eu prometi a vocês um resumo desses tópicos que são mais cobrados, e eu tirei esse gráfico fazendo aproximadamente 100 questões, e eu vi que as que se repetiam nas provas de concurso de agente de saúde, e montei esse gráfico. 8% das questões foi sobre a lei 11.350, 17% sobre legislação do SUS, que é a Constituição, lei 8080 e 8142, 7% foram sobre as doenças crônicas não transmissíveis, 9% foi sobre vacinação e doenças imunopreveníveis, 12% foi sobre mosquitos, e não só Aedes aegypti, mas os outros mosquitos que eu elenquei, 5% foi sobre parasitologia, 10% foi sobre a PENAB, 5% foi sobre IST e métodos contraceptivos, 7% sobre doenças infectocontagiosas, que foram essas que a gente acabou de ver, e 20% outros conteúdos. Perceba que no somatório, tirando os outros, a gente tem aproximadamente 80% da prova, que já é uma maneira de você se prevenir e se preparar bastante para chegar na sua prova e conseguir a sonhada aprovação. Tá bem, meus queridos? Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, escrevam aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, algum tópico de outro vídeo, e até mais.